Deus está muito mais preocupado com que se obedeça a sua palavra. O que é perdido sem Cristo, obedeça e se torne de Cristo. O que já é de Cristo, obedeça e cresça em Cristo, obedeça a sua palavra. Na época já era assim, mas Deus deu a eles poder para fazerem milagres, porque na época era importante aos olhos de Deus que esta palavra fosse acompanhada de demonstrações públicas de muito poder, que só poderiam vir de um poder que só poderia vir de um Deus Todo-Poderoso. Então, esta palavra que nós estamos falando para vocês, que envolve a salvação em Jesus Cristo, não é nem envolve, é que tem como centro a salvação em Jesus Cristo, esta palavra vem acompanhada de milagres que só podem vir de Deus. Então esta palavra vem de Deus também, é Deus quem manda vocês se arrependerem dos seus pecados e irem até Cristo. Então a importância desses milagres era esta, era importância secundária, era um meio de atingir um objetivo tal, não era um fim em si próprios, esses milagres, tanto que eles pararam de acontecer depois de algum tempo. Não baseie a sua vida cristã, irmão, em cima de curas, milagres, profecias, visões, essas coisas. Tem a hora disso acontecer, teve a hora disso acontecer, ou momentos, ou épocas, ou circunstâncias. Deus ainda pode fazer um milagre, pode não, Ele faz milagre, é só Ele querer. Ele pode dar uma visão a alguém? Pode, Ele pode. Quando passa para essa pergunta, Deus ainda pode acontecer isso? Pode. Esse microfone pode virar uma borboleta? Agora, pode. Mas é razoável esperar que ele se torne uma borboleta e saia voando? Não, não é razoável. Não é por aí que Deus opera. Então não vá atrás desta pergunta. É uma pergunta que não leva a nada, que aliás confunde mais do que esclarece. Não pode acontecer isso hoje, não pode acontecer aqui. Eu vi na televisão, pastor Paulo, bispo não sei o quê, apóstolo sei lá o quê, fazendo isso, fazendo aquilo, levantando o morto, um aleijado andou. Isso não pode. Cuidado com isto. Estude as Escrituras e veja que milagres e essas operações sobrenaturais existiram sim nas suas épocas, e que Deus pode hoje fazer milagres de uma maneira esporádica. Eu digo esporádica porque não está numa circunstância especial em que nós vimos na época, ou nas várias épocas que a Bíblia retrata, explicações para a gente entender, estava acontecendo por isso. Então nessa época da igreja, é claro, no início da igreja, é claro que havia uma necessidade desta demonstração, claro, aos olhos de Deus, e assim Ele o fez. Então é importante notarmos que essa palavra foi acompanhada de milagres poderosos, porque a palavra era importante. Os milagres eram para apontar para a importância da palavra, e embora os milagres tenham desaparecido de uma maneira pelo menos como era antigamente, pessoas dotadas de dons de curar e coisas assim, e que nesse sentido desapareceram, mas a palavra para a qual esses milagres apontavam 2000 anos atrás, essa palavra é a mesma, e continua a mesma, e a necessidade de que as pessoas a ouçam é a mesma. Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E continua então, queria só mostrar a base disso. Começaram a se reunir frequentemente, segunda parte do versículo 12, costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mostrando uma ideia de um ajuntamento espontâneo da parte dos discípulos de Cristo, e a igreja então ia crescendo. Atos 5:14 diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Após a morte de Estevão, iniciou-se então a primeira grande perseguição à igreja de Cristo, recém-nascida igreja de Cristo, e ela foi dispersa. Muitos crentes foram expulsos ou saíram fugidos de Jerusalém. E eles que se dispersaram então, ficaram só lamentando e chorando com saudade de Jerusalém. Bom, pode até
até ter lamentado, pode até ter chorado também, mas com certeza uma coisa eles fizeram também, começaram a pregar. Atos capítulo 8, versículo 4, é um passeio histórico que nós estamos fazendo aqui. Atos 8 e 4, entre mentes os que foram dispersos da onde? De Jerusalém, e por toda parte pregando a palavra. Olha só, Jesus disse, vão se espalhando. Começaram a pregar onde? Na Judéia e Samaria, versículo 1 de Atos 8, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, logo depois da morte de Estevão, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Coincidência, exatamente as regiões que Jesus falou: Jerusalém, Judéia, Samaria. Olha aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria. Mas que coincidência? Não é coincidência, é o cumprimento do que Jesus havia predito e mandado ao mesmo tempo, ou mandado e ao mesmo tempo predito, tanto faz, mas é um cumprimento claríssimo. E falta os confins da terra, Atos capítulo 11, versículos 19 a 21. Atos 11, 19 a 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, falando da mesma dispersão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Pronto, agora começaram a alcançar os gentios, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Saíram de Israel, ali da Palestina, foram para as regiões vizinhas, regiões de povos gentios, mas ainda, claro, havia judeus lá, então pregaram primeiramente aos judeus, que estavam fora de Israel, mas logo começou-se a falar também aos gentios. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes, gentios no caso, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Coisa bonita isso. E a igreja ia se fortificando em Israel, em primeiro lugar. Aí surge Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo, em cena. Após ser um perseguidor, foi alcançado por Jesus Cristo, convertido, história belíssima, acho que vocês conhecem. Ele começa a pregar entre os gentios, Atos 9 e 20, que diz assim, Atos 9 e 20, agora falando de Paulo, anteriormente Saulo. Atos 9 e 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aí a igreja manda que ele vá pregar, a igreja de Antioquia o envia como missionário, a palavra não está na Bíblia, vou já comentar isso depois, mas o envia para regiões distantes. Vá pregar não apenas para os judeus aqui nas sinagogas, ou na sinagoga em Antioquia, mas você vai pregar para mais longe, para judeu ou para gentio, que eu prego para os dois. Ele começava a pregar sempre para os judeus nas sinagogas, mas toda vez ele era expulso da sinagoga. Então ele ia para a próxima cidade e pregava na próxima sinagoga. Não, ele então ia pregar para os judeus, para os gentios daquela cidade onde ele foi expulso da sinagoga dos judeus. Ok, já falei para vocês o que tinha que falar, já cumpri
o que precisava fazer, que era pregar primeiramente aos judeus, mas os gentios também estão nos planos de Deus, e eu vou agora pregar para os gentios. Aí ele se voltava para os gentios daquela cidade, aí depois ia para outra cidade, chegava na sinagoga, começava tudo de novo. Era uma repetição, era um padrão no ministério de Paulo. Mas o ministério dele foi realmente concentrado, e Deus disse isso claramente, o Cristo disse claramente a ele isso, nos gentios. Mas é importante não fazer injustiça com Paulo ao chamá-lo de apóstolo dos gentios, achando que ele não estava dando a mínima para a conversão de judeus. Injustiça com Paulo, porque sim, ele estava preocupado com eles. Inclusive ele chegou ao ponto, às vezes, de me tira do livro da vida para Deus, numa oração muito retórica, mostrando o amor que ele tinha pelos judeus. Mas ele pregava para os gentios, especialmente em termos de ministério dele. Este envio aqui, vale a pena ler, Atos capítulo 13, versículo 1 a 4, que é considerado o início das missões no mundo, pelo menos, deixe-me dizer, o início oficial das missões neotestamentárias. Houve missões no Velho Testamento também e tal, mas se pudermos encontrar um lugar onde claramente o Espírito Santo manda ou chama pessoas para pregarem o Evangelho em lugares distantes, aqui está. E depois eu tenho algo a dizer sobre essa questão de lugares distantes, mas aqui no caso foi o que aconteceu. Atos 13, de 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu estou chamando. Eu quem? O Espírito Santo de Deus. Então, jejuando e orando e impondo as mãos, os despediram. Muito importante essa passagem. Então, conversões passam a acontecer nessa viagem de Paulo. Depois ele foi, voltou, depois foi a segunda vez, depois foi a terceira vez, depois foi preso, foi solto, e teve outra viagem, depois foi preso de novo, e passou a ser uma vida interessantíssima, riquíssima, sofrida, belíssima, em que ele fundava igrejas por onde andava, e depois visitava as igrejas que ele havia fundado, e escrevia para a igreja que ele não havia fundado, e visitava igrejas que ele não havia fundado também. Chegou na igreja de Roma preso, que ele não havia fundado. Então houve uma série de contatos de Paulo com igrejas que nasceram debaixo do trabalho dele e de outros, e o acompanhamento dele. E a história de Paulo é muito, muito bonita. Quero só dizer que em 2 Coríntios capítulo 8, eu estou aqui com algumas passagens para citar, mas não vou, que mostram trabalhos fundados e conversões acontecendo. Os que gostam de anotar, depois consultem e vejam o texto lá em Atos. Mas eu quero ir aqui a 2 Coríntios 8, 19 a 23. 2 Coríntios 8, 19 a 23. Uma cena bonita aqui, mais ou menos em 60 depois de Cristo, a época. Igrejas juntas mandando obreiros, igrejas num trabalho conjunto, se unindo para mandar obreiros. Não sabemos quem é esse obreiro aqui que Paulo fala, não, mas o nome não é o caso. 2 Coríntios 8, 19 em diante. E não só isto, mas foi ele também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Que graça? Era uma coleta de valores, de dinheiro, talvez bens também, mas especialmente dinheiro, que seria muito difícil transportar para Jerusalém, que estava passando por uma fase econômica muito difícil, e os crentes em Jerusalém estavam passando por um grande aperto. Então Paulo providenciou uma coleta enorme
quando eu digo enorme, nem em termos de valores, mas em termos de envolvimento de cidades, várias cidades diferentes, mandando isso para Jerusalém, ou ele próprio levando para Jerusalém, e usou várias pessoas nessa coleta. Então foi algo grande, trabalhoso, muito sério, que Paulo fez, visando ajudar os irmãos pobres em Jerusalém. Então ele fala aqui de Tito, lá no versículo 16, e fala